ANCIP é uma ONG, que significa Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção. O nosso trabalho é prevenir com que as deficiências não ocorram. Qual que é exatamente o poder que isso pode ter na vida de uma criança que passa por esse processo, comparado com uma criança que não tem oportunidade de viver com Então, isso? dentro das neurociências e da neurologia, hoje eles explicam com a plasticidade cerebral. Então, quando a gente trabalha o quanto antes a estimulação dessa criança, ela poderá levar uma vida normal futuramente. Então, existem estudos neurológicos que comprovam isso, que a criança, quanto mais estimulada, adequadamente também, não adianta fazer uma gama de estímulos, mas que sejam inadequados. Quanto mais estímulos ela receber de forma adequada, isso vai fazer com que minimize esses atrasos. Você pode explicar um pouco com mais de detalhe, talvez algumas escalas ou alguma que você acha mais? Sim, então, por exemplo, a escala de Gesell, que a gente utiliza bastante, ele padronizou o comportamento motor da criança. Então, a criança, a partir dos 3 meses, ela já apresenta um sustento cefálico. Isso foram estudos feitos que com várias crianças, elas apresentavam mais ou menos a mesma coisa. Então, com 3 meses ela já apresenta sustento cefálico, depois aos 5 meses ela já está começando a sentar, aos 6 meses ela já senta completamente, aos 8 meses já começa a engatinhar, a partir de 8 meses, né? Claro, são padrões que a gente tenta aproximar. Não que toda criança com 8 meses tenha que estar engatinhando. Piaget, onde ele coloca que a criança do 0 aos 2 anos, ela está dentro da fase sensório-motora, onde ela desenvolve, a partir dos sentidos, também as suas ações motoras. Nossa missão: fazer com que as crianças tenham maior independência, socialização e que possam ser inclusas na sociedade, dentro de um sistema educacional, né, do ensino comum. Essa é sempre a nossa missão. Preparar a criança para conviver em sociedade. Será que a sociedade estaria pronta para conviver com essas crianças? Essa é uma pergunta bem perspicaz, eu diria, porque quando a criança não apresenta características físicas, a gente percebe que ela é mais aceita do que quando ela apresenta características físicas que possam comprometer, o seu relacionamento. Por exemplo, uma criança cadeirante, as pessoas já olham com outros olhos, né? Existe um caminho para isso acontecer? Como seriam as medidas Eu corretas? acho que tudo isso está, primeiro, nos valores da família e, segundo, na própria escola. Depois que chegam à idade adulta, elas conseguiriam se integrar à sociedade, fazer parte, de fato, trabalhar, e manter família e coisas assim? Acho que tudo depende dos estímulos que ela recebeu desde a sua infância. O que a gente percebe que aquelas crianças que foram bem estimuladas, que mesmo que não vão desenvolver a sua fala, mas que elas possam produzir, que elas possam fazer algo, né, elas com certeza, depende da estimulação que ela recebeu lá desde pequena. Alguma vez o senhor precisou parar do ônibus e algum outro passageiro que não seja cadeirante fez alguma reclamação, teve algum tipo de problema com isso? Não, no meu caso não. Assim, quanto de horário, vida atrás, isso. Não, normal. Sempre foi tranquilo. Trata tranquilo, cadeirante, normal. Todo mundo respeitou, assim. Comigo, no meu caso até hoje, tudo normalmente. E nenhum outro caso também que o senhor ouviu falar de algum motorista que se recusou a parar, nada do tipo? Não. Então, quando a gente fala sobre a questão da normalidade, a gente precisa considerar que a normalidade é um conceito construído a partir do século XVI, XVII,
quando a modernidade começa a discutir um ideal de razão pura e da espécie humana como uma espécie racional. A partir desse momento eu preciso criar mecanismos de exclusão daquilo que não é considerado algo racional, algo que não segue os padrões pré-estabelecidos dentro dessa racionalização que o Ocidente pretende. Então, nesse momento, cria-se a ideia de desrazão, que vai ser tipificadora das formas de loucura, de todas as patologias mentais que começam a ser descritas pela psicologia, pela psiquiatria, a partir dos séculos XVIII, XIX e XX. E, em especial, isso também vai criar um conceito daquilo que é normal e socialmente aceitável. O grande problema quando a gente fala das pessoas com deficiência e das pessoas que são vítimas, de uma certa forma, de uma tipificação de normalidade, é que a sociedade não está preparada para encarar aquilo que é diferente. A sociedade parte de uma perspectiva de que o outro não é aceitável como o outro. Ele precisa sempre ser um idêntico, igual a mim. Eu preciso mesmificar o outro, torná-lo alguém normal. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre pensa em inclusão como tentar normalizar as pessoas para que elas atendam aos padrões da sociedade. E isso é um grande erro na perspectiva de quem é normalizado. Porque, nesse sentido, a pessoa com deficiência, ou então quando a gente fala das outras formas de anormalidade, o louco, o esquizofrênico, as minorias de gênero, todas essas pessoas são vítimas de uma tipificação, de uma normalização a qual elas não são obrigadas em um sentido natural ou metafísico. Na verdade, isso responde a uma política de normalização. A sociedade, na verdade, precisaria estar capacitada ou preparada a acolher essas outras formas de ser e de existir dentro da sua realidade e se adaptar a essas condições. Então,